O ano é 2025. O jogo Shenki foi anunciado. O poder do jogo poderia ser trazido para a realidade. Desde então, é claro, catastróficas coisas e desastres aconteceram. E originalmente, ele estava só um passo de ficar no pico de poder. Mas a pessoa que ele mais confiava acabou o traindo. Ele nunca pensou que isso aconteceria com ele. Mas o equipamento divino que ele recebeu lhe deu uma chance de começar de novo. E dessa vez, ele vai escolher um caminho completamente diferente. Agora, ele vai despertar e se vingar. Vai ficar mais forte sozinho, sem depender de ninguém, se movendo pela escuridão. Ele, agora, é a própria sombra. Estava tudo destruído. Um campo de batalha debaixo de uma tempestade. Uma mulher falou que Qin Feng é realmente poderoso. Mesmo com o efeito de envelhecimento acelerado 100 vezes, ainda conseguiu limpar as ruínas do deus antigo. Mas ela quer pegar esse artefato, o olho do julgamento. E o Qin Feng perguntou por que traí-lo desse jeito. É o irmão dela, maldita! E essa é a Qin Xiao, irmã do Qin Feng. E a Qin Xiao perguntou, irmão? Ele era só uma criança catarrenta que seus pais adotaram. Eles nem compartilham o mesmo sangue. E ela perguntou como ele ousa chamá-lo de irmã. Mas então, o Song Fei se aproximou e falou pra Xiaoyu que esse não é o jeito de se referir ao irmão dela. O Song Fei falou que isso pode ser bem útil até. O Song Fei falou que tá realmente agradecido ao Qin Feng. Sem ele, nunca teriam conseguido esse artefato divino. E pra drenar a vida dele completamente de uma vez, passou por grandes esforços. Isso pra conseguir a lâmina que rouba almas, que agora tá cravada no peito dele. E ele perguntou se o Qin Feng gostou do presente de despedida. E o Qin Feng falou que ele que criou a sua irmã, depois que os pais deles faleceram. Ele fez de tudo, e depois que o jogo chegou a esse mundo, arriscou sua vida inúmeras vezes para protegê-la. E o Qin Feng falou que julgou ela mal. A Qin Xiao falou que depois que seus pais morreram, ele continuou interferindo na vida dela, mandando nela, a controlando. Quando Song Fei e ela precisavam de apoio e ajuda, ele ainda era útil. Mas agora que eles têm um artefato divino, o Qin Feng se tornou inútil. E o Song Fei partiu para matá-lo de uma vez. E ele falou que vai cuidar bem da Qin Xiao. Mas o Qin Feng falou que mesmo depois da sua morte, não vai deixar saírem impunes. Mas o Qin Feng foi decapitado. E é explicado que em 2025, o jogo abandonado desceu para a Terra. Enquanto uma pessoa dormia, ela seria forçada a ser puxada para o mundo do jogo. A única moeda nesse jogo é a duração de tempo. Se morrer, você perde seu tempo de vida. E quando mata monstros, ganha tempo de vida. E os jogadores que têm muito tempo de vida no jogo podem levar suas habilidades para o mundo real. Os fortes poderiam destruir tanques de guerra com as próprias mãos, cortar aviões com espadas e até mesmo resistir a explosões nucleares. A partir daquele momento, o mundo mudou drasticamente e o caos se instaurou. Qin Feng lutou para sobreviver com a sua irmã, suportando inúmeras dificuldades. Ele mal conseguiu entrar no top 100 das potências globais, mas depois de passar por tantos perigos e enfrentar a morte inúmeras vezes, finalmente conquistou as ruínas do deus antigo. E ele conseguiu o artefato, os olhos divinos. Daí ele teria as qualificações para chegar no pico. Foi aí que ele foi traído pela sua própria irmã. Uma coisa que ele não esperava era isso, mas ele se recusa a aceitar essa merda. O Qin Feng pensou que se vivesse de novo, se tivesse outra chance, lutaria sozinho. Então, mais tarde, ele acordou na sua cama. Ele se perguntou onde é que ele estava, no mundo real? E o Qin Feng falou que tem certeza que morreu na vida real e não no jogo. Até que ele percebeu que era 2025. Ele renasceu antes do jogo chegar ao mundo. No momento seguinte, a Qin Xiao já estava arrombando a porta. E ela falou que o Qin Feng estava em casa, por que não respondeu a chamada dela? E o Qin Feng se lembrou disso bem no dia que o jogo chegou ao mundo. Ele se lembrou que eles tiveram uma discussão por conta do tal do Song Fei. E a Qin Xiao falou que só queria ajudar o seu irmão Song Fei. Será que o seu irmão não entende quão importante isso é pra ela? E o Qin Feng pensou que antes do jogo começar, o Song Fei é um tipo de idol underground que a Qin Xiao era obcecada. O Song Fei parece glamuroso à primeira vista, mas na realidade ele é um completo canalha que enganou muitas de suas fãs para pegar dinheiro. E o Qin Feng pensou que para evitar que a Qin Xiao seja enganada dessa vez, sempre a proibiu de andar perto daquele cara. Mas no final foi acusado de controlar a vida dela. Enquanto isso, ela tava enchendo a cabeça dele e perguntou se ele tava surdo. A Qin Xiao falou que foi culpa do Qin Feng que o Song Fei caiu de rank nesse mês. Mas o Qin Feng só deu um tapão na cara dela. Simples, direto. E a Qin Xiao perguntou se seu irmão realmente bateu nela. E o Feng falou que não tem humor e nem tempo pra essa merda. Se ela continuar latindo que nem uma cadelinha assim, vai tomar outro. Daí ele jogou um cartão na cabeça dela dizendo que esse foi o dinheiro que os pais deles deixaram. Ele nunca tocou em um centavo. Agora ela pode ficar com esse dinheiro, gasta como quiser. O Feng falou que pelo bem dos seus pais, não vai ficar no mesmo nível que ela. E falou que se ela continuar assim, nem vai ser irmã dele. É claro que a Xiao ficou lá chorando depois disso. E o Feng pensou que na sua vida passada, ele protegeu ela em todas as situações
situações possíveis, perdendo muitas oportunidades por isso. Tantos tesouros que ele perdeu, tantas dungeons que ele desistiu. Agora o Feng tá curioso para saber o quão longe ele pode ir. Então tomou pílulas soníferas e pensou que dessa vez ele vai usar o seu entendimento no jogo para ficar na frente de todo mundo. A Xiao não vai estar mais no seu caminho e o Song Fei, o Feng pessoalmente vai arrancar a cabeça dele. Então ele entrou no jogo. Ele estava no hall de escolher a sua carreira. Ele se lembra disso. A primeira vez que ele esteve aqui, ficou tão nervoso. O Feng falou que dessa vez vai ser bem rápido. Na sua vida passada ele escolheu o guerreiro somente para proteger a Xiao. O Feng falou que o guerreiro não é fraco, mas só não encaixa muito bem com ele. Sem a Xiao sendo um fardo para ele pode fazer tudo sozinho. Mobilidade e tempo de reação são os mais importantes para isso. Então Feng escolheu a classe de assassino. E o sistema avisou que o olho do julgamento foi encontrado no sistema dele. O olho do julgamento ativou. Ele tem a autoridade do julgamento. Só de entrar no jogo, ele automaticamente ganha o maior rank e o maior talento. E o Feng tá feliz que o olho do julgamento funciona até no seu renascimento. O artefato reconhece seu mestre, mesmo sendo roubado. Só que nesse momento, sombras atingiram seu peito, atravessando todo o seu corpo. E o sistema parabenizou por conseguir uma profissão escondida. A especialização foi completa. Agora, ele se tornou as sombras. E o Feng sabia que essa era a profissão escondida mais poderosa dos assassinos. É completamente diferente do guerreiro da sua última vida. Somente ser uma sombra já lhe deu muito poder. E o Feng falou que qualquer pessoa tem uma pequena chance de descobrir uma profissão escondida. Mas a autoridade do julgamento lhe deu isso de graça. Mas o olho do julgamento não tinha terminado. É claro que o protagonista vai receber vários benefícios. A autoridade do julgamento é a mais genuína e antiga autoridade primal do universo. Esse poder supera as regras e a ordem. Ele não pode temporariamente ativar essa autoridade, porque não possui a divindade, mas o efeito passivo é ativado nos momentos certos. E o Feng falou que na sua vida passada foi somente no 7º ano após o jogo abandonado por Deus que um jogador poderoso conseguiu deixar o reino abandonado dos deuses e alcançar o reino da ordem. Só então a humanidade aprendeu sobre a existência do poder da ordem, só que ninguém jamais obteve esse poder. E é claro que o Feng jamais esperaria que no início da sua jornada já tinha ganhado essa autoridade, que supera o poder da ordem. Enquanto ele puder deixar o reino abandonado dos deuses e alcançar o reino da ordem e obter a sua divindade, ele vai poder ativar essa autoridade. Agora, ele tem um objetivo maior nessa vida. E o sistema falou para ele completar sua escolha. E o Feng falou que já que a profissão dele é a sombra, ele vai começar dentro das sombras. Esse vai ser o ponto de partida dele no reino abandonado dos deuses. Uma terra em ruínas, repleta de inúmeros monstros. A tarefa dele era sair da cidade, matar monstros e ganhar tempo de vida. O ponto de partida é uma zona segura. Jogadores não podem atacar jogadores aí. E o pessoal, todo mundo tava confuso, se perguntando que lugar é esse? E o Feng pensou que muitas pessoas já entraram no jogo. E o Feng pensou que muitas pessoas muito poderosas logo apareceriam de todos os cantos do mundo. E tava todo mundo impressionado com o Feng. Ele não era só um assassino comum, era diferente. E logo mais pessoas chegaram do portal de teleporte. É como se eles tivessem morrido e retornado para a cidade. A maioria reclamou que os monstros eram muito fortes somente pro nível 1. E o outro falou que perdeu metade do seu tempo de vida só nisso. E todos perguntaram pra Lizzie o que fazer. E o Feng percebeu que essa garota começava com o arco curto, ou seja, também era uma classe escondida. E a Lizzie foi até o Feng dizendo que parece que não é uma classe escondida também. Ela falou que os monstros lá fora são muito poderosos, não dá pra ir sozinho. E perguntou se o Feng queria entrar no time deles, eles têm experiência. E o Feng falou que não tem necessidade. E ele pensou que tipo de experiência? Experiência de ser morto? Essa ele também tem. E o pessoal achou o Feng muito arrogantezinho por achar que pode fazer tudo sozinho, dizendo que ele é hilário, daqui a pouco vai voltar. E a Lizzie perguntou o que seria sombra, e falou que esse cara deve estar agindo que nem um machão. Então a Lizzie falou pra seguirem ele. Talvez obtivessem novas informações de monstros, ou até podem ver como ele vai morrer. Enquanto o Feng caminhava, estavam perseguindo ele. No caso, a Lizzie e seu grupo. A Lizzie falou que essa região que ele estava indo era muito perigosa. Ela não sabe por que o Feng tá indo até ali, mas com anos de experiência em jogos, ela sabe que tem que formar um grupo pra fazer isso. A Lizzie pensou que o primeiro monstro que apareceu naquele vilarejo massacrou ela e seu grupo. E é impossível um jogador de nível 1 matar aquilo. E uma das pessoas do grupo da Lizzie falou que esse cara não tem uma adaga, como se fosse uma espada pequena. E o assassino do grupo falou que ele deve ser mais rápido. Mas ele falou que a roupa do Feng era diferente também. A Lizzie pensou que essa classe de sombra deve ser muito rara. Ainda mais que esse cara tá com uma confiança enorme no seu poder. Só que então o Feng de repente olhou pra trás, como se estivesse vendo eles. E a Lizzie se perguntou se ela foi notada. E o Feng simplesmente usou a furtividade sombria. E ele desapareceu diante
frente de todos ali. O cara simplesmente virou vapor, ninguém viu pra onde ele foi. Falaram que ele é um assassino que tem furtividade alta, mas isso não foi nenhuma habilidade, o cara simplesmente sumiu. Se perguntaram se ele realmente podia ficar invisível, e é isso? E a Lizzie falou pra voltarem pra cidade. Ela falou que eles já morreram nesse lugar antes, não querem perder mais tempo de vida, né? E é explicado que a furtividade das sombras faz com que o alvo entre em furtividade por um tempo, ou seja, invisibilidade total, mas atacar revela o usuário. Mas o primeiro golpe depois de sair da furtividade causa bem mais dano. Pra quem conhece é o Ki do Shaco, e o Feng se perguntou se ninguém conseguia vê-lo. Como esperado, a classe sombra é extraordinária pra ele. A furtividade de um assassino normal nesse nível seria fácil de detectar, mas a classe das sombras tem uma passiva única, chamada Domínio da Furtividade, tornando impossível pra qualquer pessoa, ou até mesmo monstros, notarem ele no início de jogo. E ele pensou que aquele grupo era muito idiota e ingênuo. A cidade inicial não tem nada pra fortalecer o jogador, é apenas pra abrigar as pessoas. Nesse jogo abandonado por Deus, jogadores fracos não são nada além de presas para monstros. E ele percebeu que a furtividade dele já estava acabando. Nesse nível não era muito longa. Pelo menos o tempo de espera é bem baixo, então daqui a pouco ele pode usar de novo. E olhando pra ficha dele, ele é de classe sombra, nível 1, 75 anos de tempo de vida disponível, 10 mais 3 de força, 10 mais 3 de constituição, 10 mais 8 de agilidade e 10 mais 5 de espírito. E o Feng falou que toda classe começa com 10 em todos os status. E dependendo da sua classe, você ganha bônus. O guerreiro que ele usava na vida passada dava 3 de força e 3 de constituição, só que a classe das sombras dá muitos status. E ele ainda tem 5 pontos disponíveis para atribuir. Grande parte dos jogadores coloca tudo em força ou em poder mágico, mas ele colocou tudo em agilidade, fazendo ele ter no total 23. O Feng sabe que no começo do jogo os monstros causam muito dano, ou seja, para evitar morrer é só não ser acertado. Até que falando neles, um deles apareceu. Como assim você ainda não deixou o like, ô meu patrão? Deixa o like, se inscreve no canal que apoia muito aqui a gente, pra gente continuar trazendo esse conteúdo de qualidade pra vocês. Tendo dito isso, pode continuar o seu vídeo. Aquilo era um rastejador de nível 1, atualmente evoluindo. E o Feng percebeu que ele ainda estava sugando o tempo de vida, provavelmente daquele grupo que estava perseguindo ele. E quando o rastejador atacou, o Feng percebeu que esse rastejador estava até que ferido. Ele sabe que quando monstros matam jogadores, eles sugam o tempo de vida do jogador. E se absorverem o suficiente, podem evoluir. E quando estava sendo atacado pelo rastejador, ele usou a sua furtividade das sombras. O rastejador de 2 cabeças ficou completamente perdido, mas o Feng desceu com um crítico bem no pescoço daquele rastejador, causando 174 de dano e matando o rastejador de nível 1. Ele ganhou 10 de experiência por isso, e o sistema explicou que se ele atacasse fora da visão do inimigo, o ataque dele causava muito mais dano. E o Feng falou que não estava esperando um hit kill desse jeito. Ele sabia que era poderoso, mas esse crítico foi insano. Com todas as habilidades juntas, o multiplicador de dano dele fica muito alto. E o Feng se lembrou da primeira vez que encontrou essa criatura. É claro, estava protegendo a sua irmã no momento, e se lembrou que o crítico dele deu no máximo 40 de dano. Levou uma vida para matar esse monstro. Mas naquele momento viram pela primeira vez o que o Feng estava absorvendo agora, tempo de vida. Por matar esse monstro, ele ganhou somente 3 dias. Mas ele pegou o dos outros que morreram para essa criatura, que no total foram 54 anos de tempo de vida. E o Feng pensou que aproximadamente cada uma daquelas pessoas perdeu 15 de tempo de vida. Só que esse tempo de vida é o que não dá pra trocar, então não vai ser muito útil pra ele agora. Então, a autoridade do Olho do Julgamento ativou, e ele obteve um novo talento, a Evolução Infinita. O talento primal da Evolução Infinita faz com que, quando ele mate monstros sozinho, ele tem uma chance de ganhar pontos de evolução para aumentar suas habilidades. A cada 24 horas pode ganhar 5 pontos de evolução. Matar bosses sozinho dá pontos extras. E atualmente ele tá com 5 pontos. Claro que isso deixou o Feng muito chocado, e ele falou que na sua vida passada nunca nem ouviu falar disso. Ele só se lembrava de livros, de habilidades que dropavam dos monstros, mas era muito raro. O Feng ficou chocado com esse poder que fica acima da ordem. Então ele vai aumentar o nível do seu golpe sorrateiro que ele dá nas costas depois de sair da invisibilidade. Ele gastou 4 pontos e a habilidade evoluiu. A duração da invisibilidade dele foi de 12 para 16 segundos, o dano de ataque bônus de 60 para 90 e o tempo de recarga foi de 28 para 26. E agora o dano que ele dá nas costas ou fora de visão tá em 15% a mais de dano. O Feng falou que com isso agora ele pode manter a invisibilidade permanente. Com essas habilidades ele pode matar um rastejador com um só golpe, mesmo com a vida cheia. Até que uma pessoa apareceu dizendo que esse jogo é muito fácil. Olha só, tem um cara até matando um monstro sozinho. E a garotinha falou que com os músculos dele ele com certeza consegue. E o cavaleiro falou que vai protegê-la. Mas então o Feng percebeu uma criatura em cima da árvore.
E o guerreiro perguntou se o Feng estava passando por problemas, queria alguém para carregá-lo, mas o Feng simplesmente desapareceu nas sombras. E falaram que ele deve ter se intimidado por conta dos músculos dele. Mas na verdade eles perceberam o motivo pelo qual ele sumiu rapidinho. Os dois foram mortos no mesmo instante. E essa é a aranha nutridora de nível 1, classe bronze. E é claro que ela trouxe consigo suas filhotes. E o Feng sabe que esse boss tem pelo menos 1600 de vida. Não é algo que um novato normal consegue lidar. E também tem todas essas aranhinhas sobre o comando dela. Mas o Feng percebeu que era a oportunidade perfeita pra ele. Agora ele vai ver o quão forte está depois de aumentar suas habilidades. Ele já saiu da invisibilidade, fincando sua adaga bem no olho da aranha. Ela gritou muito de dor e saiu muito sangue dela. Só que logo o Feng retornou pra invisibilidade, fazendo a aranha perder ele completamente de vista. Por ter atacado crítico e num ponto fraco, ele deu 338 de dano de uma vez. Só que ele acabou tomando 9 de dano. Ele pensou que se fosse acertado em cheio, teria morrido no primeiro golpe. Mas ele conseguiu dar mais de 300 de dano, isso foi ótimo. A aranha ficou tão revoltada que saiu quebrando todas as árvores no caminho. E o Feng sabe que esses monstros são inteligentes. Não vão ficar parados tomando golpes de graça. A aranha tá atacando pra todo lado pra ver se acha ele de algum jeito. Agora, ele não pode mais agir precipitadamente. Mas, se ele estiver correto, logo vai ter uma brecha. Então ele arremessou uma pedra bem na barriga da aranha, causando 299 de dano num ponto fraco. E o Feng percebeu que o dano dele não via da sua arma, e sim das suas habilidades, ou seja, o dano se aplica a pedras também. Então, é só esperar pela sua invisibilidade e arremessar novas pedras. Acertando em pontos fracos, ele vai matar rapidinho. E mais uma pedrada na cabeça da aranha deu 279 de dano. E o Feng ficou repetindo isso até que a aranha morresse. Então, na cidade principal onde estavam todos os jogadores, um placar de rank foi criado. O primeiro jogador, o Shadow, conseguiu matar uma aranha nutridora de rank bronze, sendo o primeiro a alcançar o nível 2. E o pessoal ficou muito chocado. Uma pessoa já chegou no nível 2 solando um boss. O pessoal se perguntou se era um profissional nesse jogo. E o grupo da Lizzie ficou apavorado, porque era aquele cara que eles estavam perseguindo antes. O cara simplesmente matou um boss, sozinho. E aquele guerreiro de antes perguntou se ele conseguiu matar a aranha, com todas aquelas aranhinhas do lado. E a garota se perguntou se era aquele assassino de antes. Enquanto isso, o Feng estava recebendo 300 pontos de experiência, chegando ao nível 2 e ganhando 2 pontos de evolução e mais um ponto de reputação. E o Feng falou que infelizmente quando matou a aranha principal, as outras pequenininhas morreram. Ele deveria ter matado as pequenas primeiro para ganhar mais XP. E ele recebeu 46 de tempo de vida trocável, um livro de habilidade da mão gananciosa e uma adaga corrosiva que dá 35 de ataque e 4 de agilidade. E ele ficou intrigado com essa habilidade, a mão gananciosa. Essa habilidade faz com que sempre que ele mate um monstro, dá pra ele 20% de chance de obter recompensas adicionais. E o Feng não estava esperando esse tipo de habilidade tão boa nas mãos dessa criatura. Essa habilidade aumenta significativamente a quantidade de recompensas. No late game, quando você tá bem forte, isso se torna muito útil, porque quanto mais poderoso o boss, mais recompensas, e 20% de recompensa não é de se jogar fora. Mas ainda assim, o Feng percebeu que a taxa de ativação era de somente 20%. Mas será que ele pode usar a sua evolução para aumentar aquela habilidade, o que faria ele ter 100% de chance? Enquanto isso, no mundo real, na escola da Xiao, a amiga dela perguntou se não vai ligar pro irmão dela e se desculpar. Elas faltaram o teste de ontem justamente para ajudar o Song Fei. A amiga falou pra Xiao que o irmão dela deve estar bem bravo. E a Xiao falou que não fez nada de errado, porque ela deveria se desculpar. E a Xiao falou que só atrasaram por culpa do seu irmão também. E a amiga dela falou que, bom, o irmão dela se preocupa tanto com ela, ainda assim, ela tem inveja. A Xiao falou que não é isso, ele fica se metendo, não cuidando dela. E ele nem é irmão de verdade dela. Ela falou que o Song Fei é o suficiente. E a amiga perguntou o que aconteceu com a cara dela. A Xiao falou que tropeçou e caiu. E quando elas se aproximaram da sala de aula, tinha uma multidão, como se algo muito surpreendente estivesse acontecendo. E realmente, um dos alunos estava simplesmente ficando transparente, como se estivesse sumindo. E essa garota perguntou por que o Zhang Wei estava sumindo. Os outros falaram que não sabem bem, ele só falou que tiraria uma soneca e ficou assim. E disseram que isso não é um caso isolado, muitas pessoas na internet disseram que isso também está acontecendo. As pessoas que caem no sono acabam ficando semi-transparentes desse jeito. E a amiga da Xiao falou que ela vai chamar seus pais. Ela deveria chamar o seu irmão. E a Xiao falou que é claro que não vai chamar por ele. Por ela, ele morre logo de uma vez. Então, nesse momento, lá estava o Shadow, usando seus pontos de evolução para aumentar o nível da habilidade da mão gananciosa. Ela foi do rank bronze para ouro, aumentando a chance de dobrar os tesouros
de 20 para 70%. Além dele ganhar 2 pontos de evolução, ganhou 46 dias de tempo de vida trocáveis. E ele falou que não é nada mal, ganhou mais 2 pontos adicionais. Para evoluir a mão gananciosa, ele precisa de 3 pontos agora. Ou seja, a chance dele aumentar as recompensas depois de derrotar um monstro vai para 100%. E ele falou que nesse ponto as pessoas já estavam percebendo o que estava acontecendo na vida real. Ou seja, ele precisava acelerar aqui para ficar bem mais forte. E é claro que ele equipou a sua nova adaga corrosiva. E o Feng falou que logo as pessoas vão perceber que dá para usar habilidades e itens desse jogo na vida real. E quando isso acontecer, tudo vai virar um caos completo. Extrair habilidades e equipamentos do jogo tem 2 condições para isso. Primeiro, chegar ao nível 10. Segundo, ter tempo de vida trocável suficiente. Ele precisa de um boss muito poderoso. Matar esses monstros fracos não vai adiantar de muita coisa. Enquanto isso, ele estava escutando um pessoal enfrentando um predador veloz, de nível 2 e classe bronze. E o Feng pensou que isso era perfeito. E o Feng percebeu que esse é o Wang Meng. Os rumores que ele ouviu na vida passada estavam certos. Disseram que o Wang Meng, assim que entrou no jogo perdido, se juntou com um time inteiramente composto por pessoas de classes escondidas. E o Wang Meng estava usando a sua barreira divina para proteger dos golpes do predador. O Feng pensou que a classe escondida dele é o Cavaleiro do Escudo Divino. Ele tem o dobro dos status de um guerreiro normal e tem essa habilidade que deixa ele praticamente invencível. Enquanto isso, uma maga estava tirando uma bola de fogo no predador. Aquela que está do lado dele tem uma classe especial de profeta. Ela consegue conjurar o dobro de feitiços de magos normais e está fazendo uma build de bolas de fogo. E os outros dois, um deles tem uma classe escondida de arqueiro, que é o atirador de olho afiado, e do lado dele, um sacerdote com classe escondida. Um sacerdote oráculo. Só que o predador estava se esquivando de tudo muito rapidamente. Até a barreira divina do Wang Meng foi quebrada. E o arqueiro falou que os ataques não estão funcionando nessa criatura. E o Wang Meng falou só pra ser curado. Enquanto ele estivesse vivo na linha de frente, eles poderiam matar essa criatura. E o Feng se perguntou se ele tá acabando com toda a cura desse jeito. O Wang Meng é bem otimista mesmo. Mas ele se esqueceu de que a floresta ainda assim é muito perigosa. Aqueles atrás do Wang Meng são corruptores. Monstros normais de nível 2. Mas de repente apareceu a última pessoa do grupo que estava ali para ajudar o Wang Meng. É uma classe escondida que o Feng nunca tinha visto. Só que ele só causou 33 de dano porque a defesa do corruptor era muito grande. E eles começaram a cuspir esse tipo de lama nojenta que grudou aquele cavaleiro no chão e a maga também. Quando partiu pra cima da maga, ela saiu correndo e gritando até que alguém cortou a cabeça do corruptor. Ninguém percebeu de onde veio esse golpe. Alguém simplesmente deu um golpe e ele morreu. E aquele cavaleiro falou que até um rastejador precisaram de 10 segundos com todo mundo pra matá-lo. Alguém deu somente um golpe no corruptor, então o segundo também perdeu a sua cabeça. E o cavaleiro perguntou se foi a Lizzie, a maga, e a Lizzie falou que é claro que não foi ela. E o Wang Meng falou que, pensando pelo lado bom, essa pessoa tá do lado deles. E o predador foi o último que sobrou no caminho. Então o Feng tinha obtido 40 de XP por matar aqueles dois. Ganhou mais um ponto de evolução, ganhou um livro de habilidades de dardos venenosos e 8 dias de expectativa de vida trocáveis. E o Feng pensou que essa habilidade de dardo venenoso era perfeita, então ele já evoluiu ali mesmo. Só que nesse momento o Wang Meng foi atingido pelo predador. Ele foi completamente transpassado e a cura não estava funcionando no corpo dele. Ele falou para seus aliados correrem dali, mas algo acertou bem na cabeça do predador, causando 845 de dano. O pessoal falou que somente um golpe tirou metade da vida dele. Então ele soltou o Wang Meng nesse momento e estava gritando muito de dor. Isso porque o veneno atingiu ele e continuou dando muito dano. Então a criatura morreu e o Feng recebeu grande parte da recompensa, porque 90% do dano causado à criatura foi ele. Ele ganhou 600 de XP, foi para o nível 3 e ganhou 2 pontos de evolução, além de 55 dias de expectativa de vida. E o Feng pensou que os dardos venenosos também se aplicavam na sua passiva de assassino, ou seja, com sua invisibilidade e furtividade causava muito dano. E o Wang Meng se perguntou quem fez isso, foi um humano? Então, o tempo de vida daquela criatura foi pego por alguém. E o Wang Meng meio que cumprimentou olhando para os lados sem saber onde é que ele estava e estava agradecendo por ter salvado a vida deles. E o Feng falou para não confiar nas pessoas no meio da floresta. O Wang Meng agradeceu pelo aviso, então eles vão sair dali agora. O Feng, enquanto isso, pensou que o Wang Meng é decente, além de que ele tem um suporte do governo muito sólido. Ele pode até entrar em contato com o Wang Meng mais tarde para vender o loot que ele não vai usar. Então ele usou a mão gananciosa. Ele ganhou mais 3 pontos de evolução, 55 dias de expectativa de vida e as botas de couro do predador veloz. Elas dão mais 5 de todas as resistências elementais, mais 9 de dano físico, mais 15% de velocidade de recuperação de tempo de recarga e ele precisa estar nível 2 para usar. O Feng falou que não é nada mal, mas tem itens melhores para pegar.
E ele falou que assim que sua mochila estiver cheia, ele vai voltar para vender algumas coisas e trocar sua expectativa de vida. Agora o crescimento dele é milhares de vezes maior do que na vida passada. Logo logo, ele vai atrás do Song Fei. Enquanto isso, em outro local daquela floresta sombria, tinha um grupo bem grande enfrentando corruptores, mas além deles, tinha um tipo de criatura, provavelmente um boss, que somente com um ataque matou todos eles de uma vez, e eles apareceram no spawn da cidade. E o pessoal falou que aquele monstro sempre aparece quando eles estão com pouca vida e finaliza eles. E o pessoal falou que eles precisam do nível 3 para sair desse jogo. Como é que eles podem fazer isso se não conseguem sobreviver? Uma das pessoas falou que eles precisavam de mais gente nesse grupo. E o outro cara falou que isso também não vai funcionar. Ele viu um grupo de 10 pessoas passando pelo mesmo. Mas ainda assim, precisam de mais pessoas para atrair o boss, pelo menos, o outro disse. O pessoal falou que se nunca chegasse ao nível 3, ficariam presos aqui pra sempre. E um dos grupos que tava retornando pra cidade era o grupo da Lizzie. E ela perguntou por que esse jogo é tão difícil. E um dos companheiros dela falou que a expectativa de vida dele estava descendo muito. E a Lizzie, vendo o placar de rank, percebeu que o Shadow, no caso o Feng, já tava no nível 3. Ele aumentou de nível muito rápido. A Lizzie pensou que ele deve ter descoberto algum truque. Eles precisam que o Shadow carregue eles até o nível 3, pelo menos, para que possam sair desse jogo. E falaram pra espalhar essa palavra. Shadow tinha de ajudá-los a chegar no nível 3. E a Lizzie falou que já vai pagar 10 milhões pra ele se ele fizer isso. E ela pensou que 10 milhões não tem como ignorar. Então, enquanto isso, ele tava matando mais um corruptor de nível 2, ganhando 20 de XP. E é claro, mais um ponto de evolução. E ele usou 5 pontos para aumentar ainda mais os pontos da mão gananciosa. Agora ele tinha 160% de chance de obter muito mais de loot. E 20% disso tinha chance de vir com um rank muito maior. O Feng pensou que isso era demais. 20% de chance só upando um tier. Se ele continuar aumentando, vai pra 100, 200%? Mas então, enquanto caminhava, se deparou com aquele monstro. Ele chamou de o Mestre da Maldição, um boss de tier bronze. E o Feng percebeu que ele estava consumindo muita expectativa de vida, ou seja, logo logo estaria no rank de prata. Ele deve ter matado muitas e muitas pessoas. E o Feng falou que isso é um azar do cacete. Ele vai marcar esse ponto no mapa e voltar depois porque o inventário dele tá cheio. E ele pensou que evoluções de bosses levam muito tempo. Ele vai limpar seu inventário e voltar o mais rápido possível. Então, nesse momento, todo mundo estava discutindo na cidade sobre não conseguirem sair até chegar ao nível 3, e o assunto também era o Shadow já estar no nível 3, e falando nele, o Shadow apareceu. Então ele simplesmente se sentou e começou a vender habilidades e equipamentos exclusivos. E é claro que todo mundo ficou bem impressionado com isso. O top 1 do rank estava vendendo equipamentos e habilidades. Então, uma maga se aproximou e perguntou quanto que é o feitiço de gelo. E o Feng falou que são 100 dias de expectativa de vida trocáveis. E o Feng sabe quem ela é. Ela é a Rosa Cinzenta, atualmente 11º no rank. E a Rosa falou que 100 dias é muita coisa, ele pode abaixar esse preço? O Feng falou que essa magia é muito poderosa. 100 dias é uma barganha. Ela perguntou se pode usar dinheiro de verdade? O Feng falou que se ela tem dinheiro, ela pode usar o dinheiro para comprar expectativa de vida no jogo. Daí, ele pode fazer essa oferta. Então ela pediu para esperar um momento e começou a falar com o pessoal do time dela. E aparentemente todo mundo concordou. Ela, mais poderosa, faz com que eles também cheguem no nível 3 mais facilmente. Então ela falou que vai aceitar a troca dele. E o Feng pensou que o time todo dela já tá no nível 2. Devem ter matado uns 30 ou 40 rastejadores. Até que a Lizzie apareceu de repente, dizendo que finalmente achou ele. E ela falou que vai dar uma chance pra ele ajudá-la a chegar ao nível 3. Assim que eles voltarem pra vida real, vai pagar a ele 10 milhões em dinheiro. E o pessoal mal tava acreditando nisso. E o Feng percebeu quem ela era. Essa é a Jiang Li na vida real. Na vida passada dele, a Jiang Li foi a líder de um sindicato criminoso. Depois o estado acabou com eles. E ela falou que na vida real, seu pai é o diretor das indústrias da Jiang. Então ela consegue pagar isso. Mas o Feng só falou que recusa a proposta. E a Lizzie falou que ele é poderoso e ninguém sabe como funciona esse jogo ainda. E a Lizzie falou que ele pode ter tudo o que ele quiser se ficar ao lado dela. Dinheiro, luxo, mulheres. Mas o Feng falou que se ela não vai comprar nada, sai da frente. O Feng pensou que dinheiro é inútil nesse ponto. Daqui a pouquinho, somente expectativa de vida vai valer. A Lizzie falou que tava dando uma chance pra ele e ele tava recusando. Ela pode ensinar uma lição pra ele agora mesmo. Mas o Shadow somente a intimidou, dizendo que mais uma palavrinha e vai matá-la até que a expectativa de vida vá pra 0. E todo mundo saiu foi correndo de medo dali. Então, ele fez uma ótima venda. Na verdade, todo mundo comprou tudo que ele tinha. O Feng pensou que ninguém sabia ainda que expectativa de vida trocável podia fazer habilidades irem pra vida real. Ninguém sabe o real potencial do jogo abandonado por Deus. Mas o Feng pensou que só se fortalecer é o que importa. Enquanto isso, o grupo da Lizzie estava cansado de tanto correr. E a Lizzie falou que o Shadow não só recusou sua proposta, como também
se virou contra ela. Ela falou que quando voltar pra realidade vai matar aquele cara. Mas então um homem bem esquisito se aproximou dela, se apresentando como Mao Li-jun. O Mao falou que atualmente tá nível 2 e tem uns truques para ajudá-la a aumentar de nível. O Mao falou que geralmente não ensina pra ninguém, mas como é a Lizzie, ele vai fazer uma exceção pra ela. O Mao falou que para subir de nível de forma eficiente, é de colocar todos os pontos em agilidade. Desse jeito ela pode correr dos ataques dos rastejadores e chegar mais rápido nos locais também. E a Lizzie pensou que isso é uma merda, ela colocou todos os seus pontos em força. E a Lizzie falou que com certeza ele sabe dos truques mesmo. E ela falou que tudo bem, eles podem ir juntos aumentar de nível. Mas ela falou que ele não é tão forte quanto o Shadow, não é? Ela pode dar 5 milhões pra ele ajudá-la. O Mao falou sem problemas, é um ótimo valor. O Mao falou que o Shadow pode ser forte, mas não é tão inteligente quanto ele. Aquele idiota recusou 10 milhões? Enquanto isso, lá tava o Feng, prestes a enfrentar o mestre das maldições, que ainda tava consumindo expectativa de vida. Só que mesmo assim, já tinha evoluído para o Tier Prata. Só que do Tier Prata para o Ouro levam cerca de 7 a 8 horas, então tá de boa. E o primeiro golpe que ele deu da furtividade foram dardos venenosos bem na testa desse boss, causando 659 de dano, e o veneno foi causando mais 219 por segundo. Novamente o Feng se escondeu nas sombras. Só que o mestre das maldições carregou um ataque muito poderoso que pegou em toda a área, destruindo tudo em volta. E o Feng pensou que a vida dele deve ser 2 ou 3 vezes maiores do que o de um boss de rank bronze, o que é equivalente a mais 2 ou 3 desses dardos para ele morrer. Só que ele acabou destruindo tudo no caminho, e quase que o Feng foi pego por um dos ataques. Ele pensou que o mestre das maldições é um boss de tipo mago. Grande parte dos ataques dele são habilidades que pegam em área e causam muito dano. Ele vai ter que jogar esse dardo e automaticamente sair do alcance dele antes de ser pego. Mas parece que o mestre das maldições não viu o Feng, mas percebeu a direção que ele estava. O Feng pensou que a duração entre o tempo que ele pode entrar na invisibilidade novamente é um breve momento de muito perigo para ele. Só que quando o mestre das maldições terminou seu ataque de fúria, era a chance perfeita. Então, depois da sua furtividade, ele acertou mais um dardo venenoso, causando 659 de dano e vulnerabilidade ao boss, que sofreu ainda mais dano do veneno. Não só isso, como o boss começou a fugir da área. O Feng pensou que quando esse boss fica muito ferido, ele começa a correr, porque ele é inteligente o suficiente para isso. Mas isso vai ser inútil, porque logo logo ele vai morrer. Essa resistência é completamente inútil. Então, ele finalizou o boss com um golpe de sua adaga bem na cabeça do mestre das maldições. Ele ganhou 1800 de XP por isso, chegando no nível 5, ganhando 4 pontos de evolução e 124 dias de expectativa de vida trocáveis. E o Feng mal pôde acreditar que evoluiu 2 níveis de uma vez. Então, ele usou a sua mão gananciosa, ganhando mais 8 pontos de evolução e mais 248 dias de expectativa de vida. O Feng pensou que o seu bônus de aplicar 2 vezes funcionou. No total, ele conseguiu 12 pontos de evolução e 372 dias de expectativa de vida. E ainda mais por conta do upgrade da habilidade dele, um dos itens foi do Tier Prata para Ouro. Esse protagonista tá ganhando tudo de mão beijada, meu Deus do céu. Não tô dizendo que a obra é ruim, mas tá meio fácil, não tá não? E o Feng percebeu que só esse boss dropou 8 ou 7 pedaços de recompensa, sendo que o inventário dele só cabe 10. E ele falou que é bom valer a pena cada um desses itens. Só que ele ficou chocado com um deles. Realmente era bom. E nesse momento tinham mais pessoas retornando pelo portal. O time do Wang Meng falou que ele foi muito poderoso com as novas habilidades e itens. Todos eles conseguiram chegar ao nível 3. E a Rosa Cinzenta falou que foi uma pena que não adicionou aquele cara como amigo. Então, quando viram o rank das pessoas, perceberam que o Shadow já estava nível 5. É claro que todos ficaram extremamente chocados. Ele deve ter matado um boss muito poderoso para pular do 3 pro 5. Tava todo mundo completamente chocado com esse desempenho dele. E o Wang Meng falou para não pensar nisso agora. Eles têm que voltar para a realidade e informar tudo o que aconteceu para amigos e família. Então, depois disso, todos conseguiram retornar para a realidade. O Wang Meng, ele acordou na sua cama. Tinham muitas pessoas preocupadas com ele. Pareciam pessoas de um batalhão de polícia. Todo mundo ficou emocionado e chamaram todo mundo para ver que ele tinha acordado. Então, mais tarde, na delegacia, ele estava fazendo um relatório completo. Disseram que tinha umas pessoas com classes especiais e escondidas, e uma dessas pessoas salvou todos eles. O Wang Meng falou que sim, essa pessoa se chamava Shadow. Quando salvou ele, o nível dele era somente 3, mas depois de um tempo saltou para o nível 5 de repente. E o capitão de polícia falou que isso é realmente impressionante. Será que ele é um jogador profissional, alguma coisa assim? O Wang Meng falou que ele deve ter matado um boss muito poderoso para conseguir isso. Um dos policiais falou então que, de acordo com o que o Wang Meng falou, esse Shadow
já deveria ter retornado para a realidade. Por que ele ficaria lá por livre e espontânea vontade e não quer falar com a família dele? O Wang Mang falou que ele pode não ter família, né? E uma mulher policial falou que ele pode ser um transmigrante. Geralmente são órfãos e se tornam fortes muito rapidamente. Ela perguntou se era besteira que ela tava falando, mas o capitão falou para parar de ver esses manhuais aí. Não pode fazer esse tipo de piada em situações sérias. Ele falou que as informações que o Wang Mang retornou aqui para a delegacia são extremamente importantes e devem ser divulgadas para o público depois de uma análise e pesquisa. Eles têm de tranquilizar as famílias das pessoas que ainda estão dormindo nesse momento. E os policiais falaram que esse jogo, essa coisa que tá acontecendo com todo mundo, tá além do entendimento, deve ser alguma coisa paranormal ou sei lá. E o comandante falou que eles vão fazer esse aviso de emergência. Alguns dos policiais vão ficar encarregados de explorar esse jogo abandonado por Deus. E devem fazer um exército dentro daquele jogo para cumprir essa missão. Os eventos desse jogo estão afetando todo o mundo. Todas as nações estão caindo em caos por conta disso. Se acontecer isso com muitas pessoas de sono profundo no mundo inteiro, catástrofes podem acontecer. Então, a capitã do time 1 iria para o jogo. Ela e o Wang Mang. O Wang Mang seria o vice-capitão da equipe. E eles poderiam escolher os seus companheiros. E falaram que esse tal de Shadow pode ser bem útil para a missão deles. Então, se puderem fazer amizade com ele, seria ótimo. E também uma investigação em cima desse tal de Shadow seria muito útil, porque devem descobrir a identidade dele o mais rápido possível, e devem achar representantes para entrar em contato com ele e saber que tipo de informação ele tem mais sobre o jogo. Isso é muito importante para a estabilidade da sociedade inteira. Então eles foram dispensados. E mais tarde na escola da Xiao, o assunto principal, é claro, era o jogo abandonado por Deus. Dizendo que o pessoal que fica desacordado entra no jogo e não consegue sair daquela vila principal até chegar no nível 3 ou uma coisa assim. E uma das garotas falou que tem medo que seus pais caem nesse sono também e acabam entrando no jogo. Eles nunca jogaram nenhum jogo na vida deles, talvez fiquem muito perdidos. E a outra falou que elas mesmas podem ter que entrar para salvar seus pais. Enquanto isso, a Xiao tava pensando que o Qin Feng não mandou nada pra ela. Ela pensou que ele é muito arrogante, não apareceu nem pra se desculpar. E a Xiao pensou que seu irmão sempre tentava acalmar ela quando ficava brava e não revidava daquela maneira. Ela pensou que nem seus pais bateram nela antes e ele bateu. E ela pensou que nunca perdoaria, mesmo se ele pedisse desculpas 1000 vezes. Mas a Xiao pensou que pelo menos ela viu Song Fei ontem. Valeu muito a pena faltar a aula. Ela tava tão pertinho dele, ela adorou aquele momento. Ela tá com tanta saudade. Mas então ela viu uma coisa no celular. A Xiao percebeu que o Song Fei também logo entraria naquele jogo. Se ela entrar no jogo também, ela pode encontrar com ele. E ela pensou que o Zhang Wei chegou no nível 3 muito rapidamente, então vai perguntar pra ele como ele fez. Então ela mandou uma mensagem pra ele perguntando que estratégias ele usou. E o Zhang Wei pensou que uma deusa da escola como ela também tá pedindo estratégias pra ele. Ele pensou que isso era uma oportunidade dos céus. E o Zhang falou que perguntou pra pessoa certa. A primeira coisa é colocar todos os pontos em agilidade. Se não fizer isso, não vai conseguir matar nenhum monstro. E ela perguntou se tá tudo bem colocar tudo em agilidade se for do tipo magia. O Zhang falou que sim, agilidade nunca é demais, porque isso pode aumentar a velocidade dos feitiços dela. Mas ela perguntou se não conseguir ganhar mesmo assim. O Zhang falou que tudo bem, se tiver alguma pessoa de nível 5 lá, pode fazer uma formação de teleporte para voltar para o vilarejo. É como se fosse um resgate vindo dos céus, e a Xiao comemorou bastante. Então ela se deitou pensando que esses caras pelo menos foram úteis pra isso. Ela pensou que vai mostrar pro seu irmão. Ela vai superar ele em tudo, e ele não vai poder mais ser arrogante. Mas enquanto isso, o irmão dela tava lá vendo o loot que ele conseguiu. Ele conseguiu o anel amaldiçoado de nível ouro, que dava mais 8 em todos os atributos. Ou seja, isso é comparado com 32 pontos de atributo. E também ele obteve uma nova habilidade, os cortes instantâneos das sombras. São flashes invisíveis que vão na direção do alvo, que cortam ele 3 vezes, causando muito dano, e esse dano multiplica com a furtividade e invisibilidade. E o Feng falou que isso não só pode usar enquanto está invisível, como também dá dano em área. Isso é muito útil para ele. E ele ainda tem pontos de evolução, e é claro que evoluiria a sua mão gananciosa. Agora foi para 220% de chance de obter extra e 40% de chance de aumentar o nível da recompensa. Com esse up de habilidade, matar um monstro para ele em recompensas equivale a 3 monstros. Então ele usou o resto dos pontos de evolução para aumentar os cortes instantâneos das sombras, que aumentaram muito a distância que eles podem chegar, o dano, mas o tempo de recarga não mudou. É uma habilidade bem rara de fato. E o Feng percebeu que o resto era lixo, ele pode vender na cidade. Só que nesse momento ele foi atacado por 3 rastejadores, todos de nível 4, mas eles foram rapidamente mortos, os 3 ao mesmo tempo, pelos cortes instantâneos das sombras. Ele testou a habilidade e ela realmente funcionou. Ele ganhou 5 dias de expectativa de vida e 80 de XP. E o Feng percebeu que a eficiência de morte dele tá muito maior. Somente 2 dardos ele mata um monstro boss.
E esses bichinhos fraquinhos também não são nada pra ele agora. No momento atual, ele tá com 618 dias de expectativa de vida. Só que pra trazer tudo pra vida real, ele precisa de 900 dias. Então, nesse momento, ele vai voltar pra cidade e vender tudo que tá no seu inventário. Daí, assim que ele chegar no nível 10, vai poder mandar tudo para a vida real. E mais tarde, quando o Feng retornou para a floresta, ele já tava observando algumas pessoas. O Mal tava conversando com a Lizzie, dizendo que ela já chegou no nível 3. Ele cumpriu sua promessa, então quero seu dinheiro. A Lizzie falou pra não se preocupar. Esse trocadinho pra ela não é nada. Logo quando voltar, já vai fazer a transferência pra ele. E se ele quiser vender expectativa de vida também, ela vai dar 10 mil por cada dia de expectativa de vida. O Mal falou que não tem problema. E ele falou que é claro que aquele tal de Shadow foi um idiota por não ter negociado com a Lizzie. E o Mal pensou que ele pode transformar a expectativa de vida no jogo em dinheiro na vida real. Ele é praticamente um gênio. Então, voltando pra cidade, lá estava o Feng abrindo um portal, uma formação de teleporte. Isso porque ele chegou ao nível 5 e pôde fazer isso. Ele ganhou um ponto de reputação por isso também. E o Feng falou que a formação de teleporte na cidade é de mão dupla. Não tem uso apenas para iluminar um lado, além de que outras cidades devem atingir o nível 5 e ativar a formação para que também permita o teleporte entre cidades. Ele se lembra que na vida anterior, Song Fei estava na cidade dos vagalumes. Ele pode criar um alerta que notificará ele imediatamente quando alguém ativar a formação de teletransporte naquela cidade, para então poder lidar com ele. Mas o Feng pensou que nem é tanta coisa assim poder se teleportar entre cidades. A meta dele é chegar no nível 10 e passar para o reino abandonado dos deuses. Lá é onde o jogo de verdade começa. Então ele voltou para a praça principal da cidade para vender as suas paradinhas. O pessoal falou que ele apareceu de novo. Da última vez isso ajudou bastante. Então todo mundo foi em cima comprando um monte de parada, habilidade, equipamento. E ele tava comprando muitos e muitos dias de expectativa de vida. O pessoal tava pagando bastante, até 300 dias por uma habilidade só. O Feng pensou que vendeu tudo em um minutinho. Ele recebeu o total de 650 dias de expectativa de vida. Agora ele tem 2.174 no total. Mas ainda não é suficiente. Se ele quiser trazer todos os seus atributos, profissão e equipamento para a realidade, ainda tá muito longe. Até que uma garota se aproximou dizendo que tem um tesouro pra ele. Essa jogadora era a Ameixa Preta. E o Feng percebeu que era um anel espacial, que dá mais 12 espaços no inventário. O Feng ficou muito impressionado. Esse item é muito poderoso. E ele perguntou por quanto ela estava vendendo. O Feng pensou que na sua vida passada, isso seria facilmente vendido por 3.600 dias. E a Ameixa falou que ela não quer a expectativa de vida. Ela só quer adicioná-lo como amigo e pedir ajuda para matar um boss. O Feng falou que tudo bem e perguntou qual o boss. A Ameixa falou que é um de nível ouro. Ela não sabe muito bem o nome dele, mas ele vive num pântano. E o Feng pensou que pode ser o Barco Fantasma. O Feng pensou que um boss desse nível é muito raro de aparecer. E os equipamentos que ele dropa depois de sua morte são muito úteis. O Feng pensou que na sua vida passada, sempre que aparecia um barqueiro desses, do Barco Fantasma, as pessoas se matavam para conseguir pegar ele. E o Feng pensou que ele deve ser até que fácil de matar. E o Feng começou a analisar essa garota, a Ameixa. Ela começou no vilarejo de iniciantes, conseguiu o anel espacial, se encontrou com o Barco Fantasma. Talvez ela seja a Peixe Koi da sua vida passada. E o Feng perguntou como é que ela encontrou esse boss. E a Ameixa falou que depois de terminar a sua refeição offline, ela queria entrar online rapidamente e subir de nível com seu grupo. Mas a Ameixa falou que seus amigos estão no nível muito baixo ainda. Ela não tinha nada pra fazer, então foi passear por aí e acabou descobrindo aquele boss. E ela viu ele debaixo de um penhasco. E o Feng pensou que na sua vida passada corriam rumores de que o grupo do Wang Meng tinha um membro com o físico de uma carpa. Ao vagar pela natureza, podia encontrar chafes raros, baús do tesouro, palácios subterrâneos e templos. No início, ele achou que era só uma coisa pra encobrir informação, mas ela realmente existe. E a Ameixa perguntou por que ele estava encarando tanto ela. E o Feng falou que, nada, só estava pensando alto. Nesse momento, uma pessoa estava ouvindo isso tudo. E esse mensageiro voltou pra falar com seu chefe, dizendo que achou aquela garota. E falou que o Shadow tirou ela da cidade. E o cara falou que um molequinho que nem ele nunca resistiria a uma garota. E chamou todo o seu grupo pra lidar com ele. E o Feng falou que pode ajudar a combater, causar muito dano ao boss. E quando ele deixar cair todos os equipamentos e habilidades, ele pode pegar o que for útil pra ele e ela pega o que for útil pra ela. E a Ameixa perguntou e quanto ao Wang Meng e os outros? O Feng falou que se ele não pegar os equipamentos e habilidades boas pra um assassino, teria feito isso de graça, não? A Ameixa falou que pode fazer isso, mas ela quer fazer um pequeno pedido. A Ameixa falou que se ele for vender pro Wang Meng ou pro grupo dele, pediu pra que ele fizesse um pequeno desconto. O Feng falou que, beleza, tudo bem. A Ameixa falou que é ótimo, ela vai avisar o Wang Meng quando ele retornar, mas perguntou pra onde eles estavam indo. O Feng falou que estavam indo combater o boss, ué. E a Ameixa ficou completamente apavorada. E ela falou que ele é um assassino que fica invisível e ele é uma maga. Ela não pode simplesmente aguentar os ataques daquele boss. Mas o Feng falou que ele sozinho já é o suficiente. Ela pode somente assistir ele matando. E a Ameixa se perguntou se uma pessoa
pessoa só tá tão confiante de matar um boss de nível ouro? Ela sabe que esse cara é forte, mas isso é ridículo. Só que então ele simplesmente desapareceu, ficou invisível. E o grupo que tava lá perseguindo eles falou que era a chance. O cara ficou invisível. Deve ter abandonado a garota. Então eles partiram pra cima. Só que na verdade o Feng tava lá, bem na frente, no caminho. E ele usou os cortes das sombras instantâneos. E ele matou todos eles instantaneamente. 5 jogadores. Ganhando somente 12 dias de expectativa de vida. Ele falou que são tão pobrinhas. É como matar 2 rastejadores. E a Mecha perguntou pra onde ele tinha ido. O Feng falou que estavam sendo seguidos, então matou todos eles. E a Mecha falou que pensou que ele tinha ido mijar. Ela perguntou se é verdade que ele fica invisível desse jeito e consegue matar jogadores tão facilmente. E ela perguntou se ele quiser mijar ou cagar em algum lugar na floresta, ele pode fazer isso invisível. Mas ele só falou pra levá-lo até o boss. Agora. Nesse momento, na cidade, uma nova jogadora estava chegando. Mais especificamente, a Xiao. A Xiao falou que esse jogo é tão real, mas ainda assim ela não sente dor e nem nada. E a Xiao falou que conseguiu uma classe escondida, Sacrifício. Ela falou que deve ser mais poderosa do que a do seu irmão e com certeza deve ajudar o Song Fei. E ela se perguntou, será que o irmão dela sabe daquele segredo dos atributos? E a Xiao falou que seu irmão sempre se preocupa com ela, mas quando o momento crítico chega, ele nem tá ali. E ela falou que não tá nem aí também. O Zhang Wei prometeu ajudá-la. Então, quando o rank apareceu, ela se deparou com o Shadow em primeiro lugar no nível 6. E ela falou que o Zhang Wei tava se gabando porque tava no nível 3. O realmente profissional é esse tal de Shadow aí. E a Xiao se perguntou onde é que acharia esse cara. Enquanto isso, um grupo tava reclamando que não conseguia contatar a suporte deles. Eles não poderiam fazer isso, matar monstros e bosses sem uma curandeira. Mas então a Xiao se aproximou, dizendo que ela tem uma classe escondida, que tem cura. Enquanto isso, no penhasco, o Feng tava analisando. Era realmente um barqueiro fantasma de nível ouro. E ele falou pra Mecha se esconder bem que ele vai lidar com esse boss. Só que o sistema falou que graças à influência do barqueiro fantasma, essa área se tornou um domínio violento. Só de estar nessa área, você perde 100 vezes mais expectativa de vida. Ficar 15 minutos nesse lugar é como perder um dia inteiro de expectativa de vida. E lá estava ele, o barqueiro fantasma de nível 5, de categoria ouro. E o Feng pensou que faz tempo que não enfrenta uma criatura dessas, mas felizmente ele tem 45 minutos pra fazer isso. E a primeira coisa que ele fez foram os cortes instantâneos sombrios, causando 549 de dano em cada golpe. E logo depois atirando um dardo venenoso, que causou 621 de dano crítico, além do veneno. E o Feng pensou que tem muitos pontos difíceis em tentar matar o barqueiro fantasma. Um deles é que a maioria das pessoas não sabem a fraqueza dele. A fraqueza dele não tá em seu corpo, e sim no sino que tá no barco. E a segunda coisa é que quando a fraqueza dele é atacada, ele controla o corpo d'água atual em que ele está. E ele dá um ataque massivo muito poderoso em área. O Feng pensou que o dano desse pilar de água é absurdamente alto, mas ele tem agilidade suficiente para conseguir se esquivar de tudo. Só que então, logo depois desse ataque, ele invocou 12 zumbis aquáticos, e cada um deles tem o poder de um monstro de categoria prata. E ele pensou que isso aqui não seria fácil de lidar. E o Feng pensou que barqueiros fantasmas de categoria ouro invocam 12 desses a cada 3 minutos. E depois de um certo ponto de combate, o número aumenta. Mas como ele tem a sua invisibilidade, não vai ser pego. E ele matou todos eles com os cortes instantâneos. Enquanto isso, a Mecha tava vendo tudo lá de cima e tava completamente chocada. Ela sabia que o Shadow era muito poderoso, mas isso é completamente insano. Mas o Feng avisou pelo chat que ele morreria em breve. É claro que a Mecha ficou muito chocada, porque ele tava indo super bem. Mas enquanto isso, aquele grupo tava voltando depois de morrer nas mãos do Feng. Muito puto. E um deles percebeu que eles estavam lutando contra um boss bem no penhasco. Enquanto isso, o Feng pensou que era muito difícil de lidar com esse ataque. A quarta condição para vencer o barqueiro fantasma. Quando o barqueiro fica com a metade de sua vida, ele lança o ataque em área usando suas almas. Não dá para se esquivar disso, e isso paralisa a pessoa por 5 segundos. O Feng sabia que seria por isso que ele morreria, então ele realmente morreu. Ele perdeu 326 dias de expectativa de vida não trocáveis e 1087 trocáveis. E o grupo de criminosos falou que aquele idiota, é claro que eu não conseguiria fazer isso, e falaram que iriam roubar todas as expectativas de vida dele. Só que no segundo seguinte, quando pisaram no campo do barqueiro, eles morreram. Eles foram pro céu, direto. Então eles só perceberam quando voltaram pra cidade. Eles morreram instantaneamente. Aquele boss era ridiculamente forte. Só que o Feng já estava lá para coletar toda a expectativa de vida dele de volta. Mas ele perguntou por que tinham tantos orbes aqui. E a Mecha falou que aquele grupo voltou e tentaram matar ele, tentaram roubar ele. E o Feng percebeu que eles subestimaram a força desse boss. Ele pensou que na sua vida passada muitas pessoas sofreram nas mãos do barqueiro fantasma também. Ainda mais um de categoria ouro. Ele tem muitas habilidades e muita vida. O Feng pensou que não seria fácil lidar com ele ainda, mesmo com essa vida, mesmo com metade dela. Mas ele não desistiria e acertou um dardo venenoso no sino do barco.
Isso fez o barqueiro ficar muito revolto, atacando toda a área. Mas agora ele sabia o padrão do barqueiro. Então usou o corte instantâneo na direção dele. E aquele grupo de criminosos chato pra cacete voltou pro penhasco. E a Ameixa falou pro Feng que lidaria com aqueles otários, não deixariam causar problemas. Então ela usou um feitiço de relâmpago e tacou raio na cabeça dos caras. É claro que eles ficaram carbonizados e muito putos e correram atrás da Ameixa, que não podia fazer muita coisa. E é claro, tinha outro grupo pra se aproveitar dessa situação. Só tem aproveitador nessa obra. Enquanto isso, o Feng ainda tava no combate, adrenalina no máximo. Ele pensou que o boss já tava quase morto. Como esperado de um barqueiro fantasma de nível 5, mas categoria ouro, seria bem difícil vencê-lo. O dano dele tá muito baixo pra matar esse tipo de boss ainda. Tem um grupo que tá lá no penhasco, mas ele percebeu outro escondido na floresta também. Eles estão ali esperando ele ficar com pouca vida ou morrer para pegar todo o equipamento. Mas assim que ele matou o barqueiro fantasma, entrou na sua invisibilidade. Ele conseguiu 4.800 de experiência, evoluindo direto para o nível 8 e ganhando 7 pontos de evolução, além de ganhar 216 dias de expectativa de vida. E o Feng, por ter derrotado o primeiro boss de categoria ouro, ganhou 3 pontos de reputação. E é claro que isso chegou na cidade. Todas as cidades ficaram sabendo disso. E claro, estavam impressionados com esse tal de Shadow. E a Xiao pensou que esse Shadow é o mais forte, com certeza. Ela tem que se aproveitar desse cara pra conseguir chegar no Song Fei. Então muitas e muitas coisas droparam daquele boss. E o grupo de aproveitadores estava pronto para roubar tudo. Eles tinham habilidades perfeitas para isso. O primeiro, que era um arqueiro, soltou uma habilidade fantasmagórica. Aquele falcão fantasma revela tudo que está na área, inclusive o Shadow, que estava ali invisível. O Feng não esperava que eles tivessem uma habilidade anti-invisibilidade tão cedo no jogo. Mas o Feng pensou que como a habilidade dele estava muito alta de nível, essa anti-invisibilidade não funcionava contra ele. E o cara que atirou a flecha falou que o Shadow com certeza já saiu dali. Então eles estavam prontos para se aproximar e roubar tudo. Mas foram mortos pelos golpes instantâneos das sombras. O Feng matou eles como se fossem nada. E o Feng falou que agora tá bem melhor. Tudo em silêncio. Agora ele tem pontos de evolução suficientes para aumentar ainda mais a sua mão da ganância. Agora tem 100% de chance de aumentar a categoria dos itens. É uma mudança enorme, então agora ele pegaria todas as recompensas na área, não só das pessoas que ele acabou de matar, como do barqueiro fantasma. Então quando ele usou essa habilidade, ganhou 21 pontos de evolução, 648 dias de expectativa de vida, o dobro do item especial, o Sino do Fogo Fantasma, e o Feng recebeu mais coisa, mas ele estava preocupado mesmo com esses sinos. Ele conseguiu 2 deles, que são muito poderosos. A descrição do item fala que quando equipado não perde duração ao morrer. O tempo de recarga é de 1560 segundos e tem a absorção de alma passiva, que ao matar monstros, a duração aumenta em 20%. E agitar o Sino do Fogo Fantasma imobiliza todos os inimigos em um raio de 100 metros por 3 segundos. E o Feng pensou que mesmo sendo considerado um item, não ocupava 2 espaços de equipamento. Os 2 sinos juntos ocupavam somente um espaço, é muito prático. Só que a Ameixa Negra tava gritando por ele, ela tava em perigo. E o Feng perguntou onde é que a Ameixinha tava, mesmo sabendo que ela não gostava desse apelido. E a Ameixa falou que tava na beira do penhasco, ela tava cercada de todos os lados. Então ela olhou pra baixo e simplesmente se jogou. E ela só caiu de cabeça no chão, até rachou o chão. E o criminoso falou que essa garota é bem determinada. E a Ameixa falou que não precisava mais salvar ela. Ela já morreu e voltou pra cidade. E ela falou que todos os pontos de expectativa de vida dela estavam com seu capitão, então tá tudo certo. E o Feng falou que tudo bem, ele vai passar os itens e habilidades pra ela. E ele falou que dessa vez conseguiu uma sorte grande. Atualmente ele tá com 3.115 dias de expectativa de vida, além dos 21 pontos de evolução. E é claro que ele vai usar os pontos de evolução pra evoluir a mão gananciosa pra ganhar mais pontos de evolução. Mas pra ele aumentar pro próximo nível, que seria nível lendário, ele precisa de 210 pontos de evolução. Como é uma habilidade que vai ficar muito poderosa, o Feng já esperava isso. Então, ele vai esquecer ela por enquanto e vai aumentar o nível dos seus cortes instantâneos das sombras, aumentando muito o tamanho da área da habilidade e o dano. E ele também aumentou o multiplicador de dano quando ele dá um golpe invisível ou em furtividade. Ele pensou que com isso, o dano do multiplicador duplicou. Agora um ataque furtivo dele pode alcançar facilmente 3.000 de dano. Com todos os cortes da sua habilidade, pode chegar até 7.000 de dano. E ele conseguiu muitos itens e habilidades, e apesar de dividir um pouco com a Ameixa, o que ele ganhou aqui foi sem precedentes.
Além disso, ele ganhou uma arma muito poderosa, as lâminas duplas do Barqueiro Fantasma, que davam 136 de ataque, 22 de agilidade, mais 24% de velocidade de ataque e 17 de penetração de armadura. E qualquer ataque normal dele conta como o dobro. O Feng falou que o efeito desse item não é tão útil assim porque ele tá usando mais habilidades, mas no futuro vai ser bem útil para ele. Velocidade de ataque também ajuda na recuperação das habilidades, o que não faz completamente inútil. Ele ganhou também a armadura de couro do fogo fantasmagórico, 25 de defesa física, 50 de resistência a fogo, 14 de bloqueio de dano e 419 de vida adicionais. O Feng pensou que com essa armadura, grande parte dos jogadores nem causa dano nele. E é claro que ele vai fazer o seu equipamento defensivo invisível também junto com ele. Isso porque se ele mantivesse visível, os jogadores poderiam vê-lo seu equipamento, mas não ver ele, então descobririam que ele estava na área. Ele ganhou também uma habilidade de assassino muito interessante, o borrão fantasmagórico das sombras, que dá pra ele 15% de chance de se esquivar de golpes, e essa esquiva garante imunidade total ao dano da habilidade. E o Feng falou que finalmente conseguiu uma habilidade para sobrevivência. Pelo que ele se lembrava, essa habilidade era bem fraca, mas não parece ruim agora. E mesmo que seja fraca, o Feng pensou que ele é diferente. Ele pode evoluir suas habilidades infinitamente, e ele nem precisa sacrificar atributos para isso. Agora ele vai voltar para a cidade para dividir o que a Ameixa merece, pegar o seu anel espacial e vender o resto. Só que virando a esquina, ele se deparou com aquele grupo de criminosos. Ao invés de tentarem cair na porrada com o Shadow, eles saíram correndo. Mas o Feng mesmo assim matou eles, mesmo não ganhando nada com isso. E o criminoso pediu por favor para que não matasse ele. Ele tá com menos de 1 ano de expectativa de vida no jogo. Mas o Feng perguntou se ele pensou nisso quando atacou todas as vítimas dele. Ele foi atingido com um dardo venenoso bem na cara. E nesse momento, como o Feng matou muitos jogadores, ele recebeu o status de assassino. E como ele tá com esse status de assassino, assim que ele morrer, vai perder 75% de toda a expectativa de vida dele. E o Feng pensou que isso não é nada demais, ninguém vai conseguir matá-lo mesmo. Então ele retornou para a cidade. Todo mundo ficou impressionado, é claro. E é claro, já estavam esperando pelas vendas. Então de repente aquele cara que estava querendo roubar todo o loot do Feng se aproximou e ofereceu um livro de habilidades como suborno para que o Feng não falasse nada para ninguém. A habilidade do livro se chama Empalar. Resumidamente, era um golpe que atordoava o inimigo por 2 segundos. E o Feng aceitou esse suborno, mas somente por enquanto, é claro. E todo mundo ficou muito puto com esse cara, dizendo que da próxima vão matá-lo. O líder desse grupo falou que eles não entenderam o plano, não é? O líder falou que com certeza o Shadow tem um plano, ele tem algum segredo. É só achar esse cara na vida real, sequestrar ele ou fazer alguma coisa de mal, e eles fariam ele contar o seu segredo. E o pessoal escutou a voz do Shadow, então vai ser bem mais fácil de encontrar ele. E o líder desse grupo de criminosos falou que ele tem um contato que pode ajudar a achar essa pessoa na vida real. Então o Feng foi até a pequena Ameixinha e foi dividir tudo que ela queria, mas ela falou pra não chamá-la de Ameixinha. E ela pensou que tudo isso, essas habilidades, equipamentos, deixaram ela tão forte. Ela falou que seu poder mágico foi multiplicado em várias vezes. E ela agradeceu muito. E o Feng falou que foi tudo certo. Agora ele queria o anel dela. Sem duplo sentido, é o anel espacial, tá, gente? E a Ameixa falou que enquanto tentava escapar da floresta, ela achou uma caverna subterrânea e perguntou se quer ir lá com ela. E o Feng pensou que essa garota é boa, vai ser um ótimo benefício fazer amizade com ela. Ela acha todo tipo de coisa. Primeiro um boss de categoria ouro, depois uma caverna. O Feng pensou que a sinceridade tem que ser mútua. Ele vai dar o devido benefício pra ela também. E o Feng pensou que com esse anel espacial, agora ele tem 27 espaços no seu inventário. Mas o Feng perguntou onde é que tava o Wang Meng. Ele não voltou ainda? O Feng falou que iria vender as coisas pra ele com desconto, assim como a Ameixa disse. A Ameixa falou que atualmente eles foram treinar a nova sacerdotisa do grupo. E a Ameixa falou que marcou no mapa dela a entrada daquelas ruínas. O ponto de referência é uma laje de pedra atrás dos arbustos. Ela só tirou a laje de cima e encontrou. Só que ela deu alguns passos pra dentro e ouviu gritos vindo de dentro. Ela ficou tão apavorada que saiu correndo. Só que então, de repente, o Feng já havia desaparecido nas sombras. Ele estava muito rápido, voltando para aquela floresta. Ele pensou que originalmente acharia um lugar desse tipo somente quando chegasse no nível 10, mas já que é uma ruína, não tem por que recusar. O Feng pensou que tem 3 tipos de ruínas para iniciantes: túmulos, ruínas amaldiçoadas e templos da fé. Ele pensou que não importa qual tipo de ruína seja, os pequenos monstros não são nada, são todos de categoria bronze.
podem ter alguns de categoria prata, mas pro Feng, aquele lugar é só um grande tesouro de expectativa de vida e pontos de evolução. E o Feng já tava lá entrando nessa caverna escondida, nessas ruínas, na verdade, né? Ele pensou que os monstros em si não são difíceis de matar, mas sempre no final dessas ruínas tem um boss de categoria ouro. Além disso, monstros em ruínas amaldiçoadas são todos amaldiçoados por deuses antigos e deuses malignos. Podem até ter sido humanos no passado, mas alguns enlouqueceram e outros se transformaram em fantasmas após a morte. O design dessas ruínas é bem complexo. Ele pensou que se uma pessoa passar das duas últimas etapas com sucesso, recebe um item especial ou um livro de habilidades raro. E o Feng, percebendo os murais nas paredes, reconheceu que é um templo da fé. Para ele, isso tudo é bem familiar. Talvez ele já tenha passado por aqui. Deve ser o templo da fé do Deus Ancião do Julgamento. É o mesmo lugar em que ele conseguiu os olhos do julgamento. Enquanto isso, Huang Meng estava penando para matar um daqueles predadores. Ele foi lançado para longe mesmo com seu escudo de pé, e a equipe estava pressionando a Xiao para curar rápido. Por que ela estava parada aí? A Xiao estava parada, se tremendo, se perguntando como que ela curava. E o pessoal falou para ela usar a habilidade dela, rápido! Mas a Xiao estava assustadinha e largou o cajado dela. Daí todo mundo morreu e voltou para a cidade. E a Meisha perguntou para seu capitão se ele já voltou mais cedo. Ela falou que o Shadow não estava ali agora, então não dava para comprar equipamento, mas ele falou que retornaria depois. Só que o arqueiro da equipe falou que essa desgraçada não sabia nem curar. Ela é muito mais estúpida do que o último membro. E a Meisha perguntou por que disso tudo. Gente, é só um jogo. É normal morrer uma vez ou outra. Mas o arqueiro falou pra ela sair da frente. Ela vai acabar com essa tal de Xiaozinha. E o cavaleiro falou que não é bem isso. É que em uma hora eles morreram 3 vezes. E a Meisha falou que pode lidar com isso. Ela recebeu equipamentos muito fortes do Sr. Shadow. Agora ela pode acabar com qualquer criatura. O Wang Meng falou que a sugestão da Meisha não é nada ruim. Com ela eles podem vencer. E talvez quando retornarem podem topar com o Shadow e comprar uns equipamentos. E a Xiao se desculpou dizendo que vai dar o seu melhor. Mas na verdade a Xiao pensou que esse grupo era cheio de incompetentes. Mesmo sendo ela que foi completamente incompetente. E pensou que quando conseguisse contato com o Shadow largaria eles de vez. E chamou todos eles de retardados. Enquanto isso o Feng estava se adentrando no Templo da Fé, e ele se deparou com os seguidores do Deus Ancião de nível 10, categoria prata. O Feng percebeu que eram alvos até que poderosos, porque mesmo usando seus cortes instantâneos, não matou eles, tirou quase 1/5 da vida deles. Isso porque eles não eram monstros comuns, eram bosses de nível 10. Só que mesmo assim não percebiam ele com a sua invisibilidade. Mas o Feng se perguntou por que eles estavam ajoelhando de novo. Ele claramente mostrou a direção que ele estava, por que não estão atacando? O Feng pensou que talvez eles tenham sentido os olhos do julgamento nele, talvez estejam obedecendo a ele. Ele pediu para que os seguidores guiassem ele. O Feng pensou que mesmo completamente insanos, ainda assim seguem seu Deus. De repente eles sentiram alguma coisa e partiram para cima de alguém que estava entrando nas ruínas. Era um grupo de pessoas que estava invadindo esse lugar, e era o grupo daquela tal Rosa cinzenta, e eles foram rapidamente exterminados pelos seguidores do Deus Antigo. O Feng pensou que não esperava que essas pessoas achassem esse lugar, e eles deixaram cair muitos dias de expectativa de vida. Ele não esperava que essas pessoas fossem tão ricas assim, então ele pegou pra ele. Ele falou que não tem nada por aqui, não tem armadilhas, tesouros, e mesmo que os deuses estivessem obedecendo ele, ele matou os dois a sangue frio, coitadinhos. Ele ganhou 4.000 pontos de experiência, chegou no nível 9, ganhou 4 pontos de evolução e 188 dias de expectativa de vida. E é claro, multiplicou tudo com a sua mão da ganância. Ele estava completamente incrédulo com a potência dessa habilidade. Ele multiplicou tudo várias vezes. E também tem um equipamento de nível ouro para assassinos. Diminui o tempo de recarga em 20%, aumenta 15 de agilidade e invoca um devoto seguidor para ele. O Feng pensou que o efeito ativo e passivo desse item eram ótimos para ele. Não é à toa que é um item para assassinos. Até que quando matou esses chefões, ele percebeu uma coisa aparecendo no fundo, um tipo de botão. O Feng percebeu que o mecanismo desse Templo da Fé havia ativado. Quando o Feng apertou aquele botão, ele desceu num elevador, que desceu até que bastante, viu? Ele pensou que deve ter descido uns 300 metros. E o Feng estava agora num labirinto perdido debaixo do templo. O Feng pensou que explorou muitas ruínas na sua vida passada, e tem uma certa chance de aparecer um labirinto desses. É claro que tem muitas e muitas armadilhas ao decorrer desse labirinto, mas se você tomar cuidado não tem muito perigo, só vai levar bastante tempo. As armadilhas matam na hora, mas com as habilidades e itens dele, ele não vai ter problemas com isso. Isso porque ele pode invocar um devoto e mandar ele na frente.
Isso porque ele vai ativar todas as armadilhas primeiro. Então Feng usou pontos de evolução para aumentar a sua esquiva, que foi de 15 para 75%. Isso é muita coisa, ele tá quase mortal. Mas o Feng pensou que não pode evoluir de épico para lendário ainda. Isso é como se fosse 10 vezes mais pontos. É como se fosse exponencial, a cada nível que aumenta mais e mais e mais, geralmente em 10 vezes. Então para conseguir aumentar todas as suas habilidades para lendário, ele precisa de muitos pontos de evolução. Atualmente ele tem somente 11, então ele aumentou a sua furtividade. O tempo de recarga tá um pouco alto ainda, mas no futuro vai melhorar. Nesse momento o seguidor dele pisou numa armadilha e foi esmagado por uma pedra gigante. E o Feng percebeu que a sua invocação morreu. Ele vai esperar o tempo de recarga e vai invocar outra para ativar outra armadilha. Mas então aquele mesmo grupo voltou pro Templo da Fé. O pessoal foi na frente e percebeu que os monstros desapareceram. É claro que a Rosa Cinza e todo mundo ficou bem chocado. Os monstros simplesmente desapareceram ou será que alguém passou aqui e matou? Eram duas criaturas de categoria prata. Eles falaram que não é tão fácil de derrotá-las assim. E a Rosa Cinza pensou que quando passaram aqui tinha uma pessoa. Ela se perguntou se era o Shadow, será que ele lidou com os dois bosses facilmente assim? O poder dele é completamente aterrorizante. Mais aterrorizante do que isso, só o seguidor dele sofrendo para ativar todas as armadilhas no caminho. E o Feng, depois de horas, finalmente chegou no fim desse labirinto. E o Feng, baseado na sua vida passada, pensou que para passar de todo esse labirinto com pessoas de verdade, mataria muitas e muitas. Então, ele fez a sua invocação passar na frente de novo, e ainda forçou ele a abrir as portas, tadinho. Só que o coitado não conseguia abrir as portas, talvez por falta de força, mas ele foi averiguar. O Feng, com um simples toque, abriu a porta como se fosse magia. Então, ele se deparou com um grande jardim, um tesouro e alguém guardando esse tesouro. Era uma criatura que parecia uma sacerdotisa que não tinha informação nenhuma sobre ela. Nem seu nome, nível, categoria, nada. O Feng pensou que estava encontrando um NPC misterioso. Ela falou alguma coisa numa língua que ele não entendia e simplesmente desapareceu em brilho. E ele percebeu que os espinhos em volta do baú também desapareceram. O Feng pensou que com certeza isso aqui tinha relação com os olhos do julgamento. Só que é claro, pode ser uma armadilha. Então ele mandou seu seguidor abrir o baú. Mas quando abriu, um grande brilho surgiu. E ele percebeu um livro de habilidades. Era uma habilidade de nível divino para assassinos. Era uma habilidade passiva que fazia o assassino encontrar o ponto fraco mais facilmente e duplicar o dano no ponto fraco. E também tinha outra habilidade ativa que fazia com que o próximo ataque pegasse na garganta do alvo, causando 100% de dano adicional por 3 segundos. É como se fosse um sangramento. E é claro que o Feng ficou extremamente impressionado com esses efeitos novos que ele ganhou. Ele pode multiplicar esse dano ainda. Esse dano multiplica com todas as outras habilidades dele. E essa habilidade que ele pegou já estava no nível lendário. Para evoluir seria difícil, mas ele agradece mesmo assim. E já que ele tá com o inventário cheio, vai vender o resto lá na cidade. E ele tava avisando a Ameixinha de que tava voltando pra cidade para vender tudo. A Ameixa falou que vai voltar pra cidade imediatamente. Então, quando ele retornou, viu uma multidão de pessoas querendo falar com ele. Ele tava muito famoso. Todos queriam ser amigos dele, queriam comprar suas coisas. E tinham pessoas de outras cidades aqui também. O Feng pensou que a formação de teleporte já tava fazendo efeito. Agora, ele finalmente pode ir para a cidade do Song Fei. Então ele simplesmente desapareceu, ficou invisível e o pessoal começou a cair na porrada por algum motivo. O Shadow foi diretamente para a Ameixinha, e a Ameixa avisou seu capitão de que ele estava aqui. E o Feng se deparou com a sua irmã, a Qin Xiao. E o Feng se perguntou por que ela entrou no time do Wang Meng. Provavelmente eles quase foram destruídos por causa dela. Agora o Feng não pode expor a sua identidade. Isso porque todo mundo deve saber que ele, o Shadow, existe agora. Se ele não puder levar essas habilidades pro mundo real, ele vai estar morto. E a Xiao estava muito impressionada com ele, o Shadow. Ela vai fazer de tudo para forçar ele a carregá-la. E logo logo, ela vai estar nos braços do Song Fei. E nesse momento o Feng estava vendendo umas coisas até que bem caras pro Wang Meng, só que já tava com desconto. E falou que o Wang Meng poderia pagar para ele parcelado. O Wang Meng agradeceu muito por isso, são habilidades extremamente poderosas. E falou que se precisasse deles no futuro, eles estariam dispostos a ajudar. E o pessoal recebeu equipamentos e habilidades muito poderosas. Agora lidariam com qualquer coisa. Só que não tinha nenhum equipamento ou habilidades para sacerdote, no caso a Xiao. E a Xiao perguntou se não tinha nada para ela, e ela tentou até adicionar o Shadow como amigo. Mas ele só deu uma encarada de puro desdém e desapareceu. E o pessoal falou
falou que ela foi completamente ignorada. É claro que a Xiao se sentiu muito humilhada com isso. E o Shadow pensou que na verdade no seu inventário ele tinha um cetro de sacerdote de nível ouro. Só que é claro que ele não daria isso pra Xiao. E também ele tem muitas habilidades pra vender. Vendendo isso pro Wang Meng, além dele ganhar expectativa de vida, ele ganha confiança daquele grupo. Mas tem uma pessoa que ele precisa encontrar, uma sacerdote perfeita para o grupo do Wang Meng. Quem ele chama de Pequena Xue, Gu Yi Xue. Ela era da guilda de assassinos de deuses na sua vida passada. E o Feng pensou que ela tinha uma classe escondida, a sacerdotisa da Ave Branca. Ela era a única sacerdote que conseguia derrotar bosses de nível épico sozinha. A Xiao é lixo comparado com ela, mas então ele usaria a formação de teleporte. Desse jeito, ele encontraria o Song Fei e ao mesmo tempo a Xue. Ele estava indo para a cidade dos vagalumes. O clima lá estava bem diferente, estava bem silencioso, tinham pouquíssimas pessoas e as que tinham estavam num caos completo. E tinha umas pessoas muito putas com um cara cheio de garotinhas em volta dele. E o Feng pensou que sabe quem é esse cara cheio de garotinhas em volta. Foi muito mais fácil do que ele pensou encontrar o Song Fei. Então, ele olhou por esses canyons e caminhou por eles, é claro, invisível, e pensou que essa é uma área de nível 5, chamado de Vale das Lamentações. E ele sabe que os monstros daqui são os espíritos flamejantes e os acorrentados. E o Feng estava observando um grupo tomando um pau para um desses espíritos flamejantes. O Feng percebeu que esse espírito flamejante de 2 cabeças é um boss de categoria prata. Só que a situação tá bem caótica. Os jogadores estão lutando entre si, se matando. E tinham tipo facções correndo atrás, é claro, do Song Fei. As fãs enlouquecidas por ele o protegendo. E os outros grupos estavam tentando matar ele porque fizeram emboscadas contra eles. Mas aquelas garotas eram extremamente fortes que estavam protegendo o Song Fei. O Feng sabe que ele tem somente a classe de mago, apesar de ter o título de Deus Mago. Mas o Feng sabe que o Song Fei não é nada demais. Na vida passada, enganou um bando de fangirls para escolherem classes de mago. Depois pegou todos os equipamentos e habilidades para ele ganhar poder rapidamente. Só que essa equipe não pode ser constituída apenas por magos, então encontraram uma solução. Apesar de serem magas, colocaram muitos pontos em força, vida, somente para proteger. Elas se tornaram escudos de carne para proteger o Song Fei. Elas são magas completamente inúteis, na verdade. E o Feng pensou que na vida passada, é claro, muitas dessas garotas morreram na vida real por conta do Song Fei. É isso da sobra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei surpreso, é uma obra chinesa que é realmente boa. Essa é boa. Deixa o like, se inscreva no canal que é muitíssimo importante. Vejo vocês na próxima. Falou!